Bom dia, estão me ouvindo? Tranquilo? Então tá bom. Antes de mais nada, um feliz 2017 para a igreja. Esse é a primeira escola dominical que nós estamos tendo nesse novo ano. Então o meu desejo é que de fato nós possamos aproveitar essa oportunidade, né? E que mais pessoas da igreja se sintam tocadas a participar conosco desse momento de aprendizado da palavra de Deus. Bom, em agosto do ano passado, mais ou menos, eu dei uma aula para a classe Estrela da Manhã e a classe de jovens sobre plenitude do Espírito Santo, né? E naquela aula eu tive que passar assim, de uma maneira bem rápida pelo assunto batismo no Espírito Santo, né? E esse foi um assunto que chamou muita atenção dos alunos, né? E depois, em conversa com uma boa parte deles, eu prometi que assim que eu tivesse uma oportunidade, eu iria ministrar uma aula sobre batismo no Espírito Santo, né? Por quê? Porque eu, nos últimos 3 anos, o assunto que eu mais tenho estudado é o Espírito Santo e a sua ação, principalmente através de dons espirituais, né? Então a gente acabou tendo acesso a muita informação e eu louvo a Deus por ter a oportunidade de passar isso aqui para a igreja. Vamos começar com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós humildemente nos colocamos diante da Tua santa e preciosa presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha estar conosco, ó Pai. Abra os nossos corações, torna cativa a nossa mente, ó Pai, para que nada nos distraia, Senhor Deus. E nós possamos aprender mais sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade, sobre o Teu reino, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor esteja com todos os irmãos que estão aqui, mas também com aqueles que não puderam estar, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, Senhor Deus. Que nós possamos, de fato, ó Pai, ser vasos de bênçãos na Sua mão, ó Pai. Nós lhe pedimos isso e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o batismo no Espírito Santo, ele é uma doutrina que ela é, vamos dizer assim, um dos pontos chaves, um dos grandes pontos de diferencial entre as igrejas reformadas e as igrejas pentecostais, tá? A minha intenção aqui é conversar um pouquinho sobre o que é o Espírito Santo. Obrigado. O que é o Espírito Santo e quais são as visões, tanto pentecostais, da teologia pentecostal, como da teologia reformada a respeito do batismo no Espírito Santo e por que eu acredito naquilo que eu vou defender aqui diante de vocês. A minha intenção não é só dizer o que eu acho que é certo, mas por que eu acho que é certo. O que eu queria combinar com os irmãos, mediante a experiência que nós tivemos na sala de aula lá o ano passado, é que as dúvidas que vocês forem tendo, anotem para nós conversarmos no final da aula, tá? Aí os irmãos poderão perguntar, contar as suas experiências, tá? Só para a gente não quebrar o ritmo da aula. Combinado? Certinho? Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo ele não é algo que aparece só
só no Novo Testamento. Tá? O Espírito Santo ele tinha a sua ação no Antigo Testamento. Uma ação muito diferente do que é nos apresentado no Novo Testamento, mas ele também tinha um papel preponderante no Antigo Testamento. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter ideia é o seguinte: mesmo no Antigo Testamento, que não apareça de uma maneira tão clara como no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele estava presente. Tá? Só que o que acontece? O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela era uma presença, eram presenças pontuais. Tá? Por exemplo, quando o rei ele era ungido, né, existia a ação do Espírito Santo naquele momento. Quando o profeta falava da palavra de Deus, havia uma ação do Espírito Santo naquele momento. Mas eram ações pontuais. Né? O que eu quero dizer com pontuais? Ela não era uma ação generalizada como nós temos hoje. Né? Hoje nós podemos afirmar que em cada um de nós aqui, em cada um de vocês, o Espírito Santo está agindo. Né? Naquele momento não era assim. Tá? Naquele momento não era assim. Uma outra questão importante do Espírito Santo é a questão escatológica no Antigo Testamento. O que quer dizer isso, a questão escatológica? Né? O Espírito Santo, quando ele aparece no Antigo Testamento, na grande maioria das vezes, ele está apontando para algo futuro. Tá? Por isso que nós chamamos de uma participação escatológica. Tá? Nós vamos ler um texto especificamente hoje que vocês vão perceber isso quando o Espírito Santo aparece no discurso do Antigo Testamento, mas apontando para um futuro. Tá? Existem alguns textos, né, que falam sobre o Antigo Testamento. Eu queria pedir para os irmãos abrindo as suas Bíblias para que nós possamos ler esses textos. Vamos abrir lá em Isaías 32, 14 e 15. O filho, Gabriel, presta a sua Bíblia para ele. Isaías 32, versículos 14 e 15. Quem quiser pode ler para nós, por favor. Levante bem alto. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O céu e a terra aguardam servirão de cadernos para sempre. Folga para os jumentos selvagens, pastos para os rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará um mar, e o pomar será tido por vós. Obrigado, presbítero. Percebe? Ele está apontando, ele está falando do que aqui nesse momento em relação ao Espírito Santo? Até que se derrame, ou seja, ele está apontando para o futuro. Tá? Existe esse outro texto em Isaías, mas nós não vamos ler. Eu quero ler o texto de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 28 a 32. Quem quiser ler, por favor. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Obrigado. Esse é um texto do profeta Joel, que também indica um dia futuro, onde haverá uma ação do Espírito Santo. A minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês se recordam em algum lugar das Escrituras onde esse texto ele surge mais para frente? Atos 2. Vamos abrir lá então. Atos 2, versículo 14. Aqui o contexto desses versículos é o seguinte: os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, como Jesus havia mandado. O Espírito Santo desceu sobre esses discípulos. Esses discípulos começaram a falar em línguas conhecidas pelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, né? E o que acontece? Alguns judeus que não entendiam aquelas línguas questionaram, dizendo que eles estavam embriagados. E essa foi a motivação para Pedro se levantar de uma maneira extremamente corajosa. Essa é uma das funções do Espírito Santo na nossa vida, né? Que nos dê encorajamento e poder para a pregação da palavra. E aí ele, cheio do Espírito Santo, levanta e começa a fazer um discurso. E lá no versículo 14 nós vemos assim, ó: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o profeta Joel, ele estava exatamente criando um link naquele momento para esse dia do Pentecoste. Ele estava chamando a atenção para um dia no futuro, onde a ação do Espírito seria tremenda e seria muito importante. Essas são basicamente as premissas que nós trataremos sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos uma ampliação muito grande da ação do Espírito Santo, né? Principalmente porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele tinha uma escatologia futura, né? Aqui não, aqui no Novo Testamento nós já temos uma escatologia realizada.
Ou seja, nós vemos nos descritivos do Novo Testamento a realização daquilo que os profetas falaram a respeito da ação do Espírito de Deus. Né? Qual que é a grande diferença entre a ação do Espírito Santo no Novo Testamento para o Antigo Testamento? É a questão da universabilidade da ação do Espírito. Tá? No Antigo Testamento, a ação do Espírito, como eu já falei, ela era pontual, né? Ela era restrita. No Novo Testamento, não. Né? No Novo Testamento, o que nós vemos é que o Espírito Santo, ele age na vida de todo aquele que crê. Tá? É lógico que quando nós colocamos essa palavra aqui, uma ação universal, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque eu não estou dizendo que todos os seres humanos têm o Espírito Santo, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu digo é o seguinte: todos os crentes, a igreja de Deus no Novo Testamento tem a ação direta do Espírito Santo. Por que isso é importante? É importante porque se não houvesse essa universabilidade, nós dificilmente discutiríamos questões sobre batismo do Espírito Santo, sobre dons espirituais. Né? Nós continuaríamos da mesma maneira que a coisa era abordada no Antigo Testamento. Profetas que têm ação do Espírito Santo, reis que têm ação do Espírito Santo e só. Né? A partir do momento que a gente, geralmente, aquilo que a gente acaba abrindo muito, por vezes, as coisas elas são deturpadas. É mais ou menos assim, né? Você vai fazer um churrasco, certo? Por uma grande turma, sei lá, 100 pessoas. Né? Geralmente o que se faz? Se levanta lá 3, 4 líderes, que é a turma que vai decidir o que vai fazer, que vai comprar. Por quê? Se a gente falar assim, não, os 100 aqui vão decidir o que nós vamos fazer, o churrasco sai? Não, ele não sai. Né? Então, é lógico que é um comparativo um pouco estranho que eu estou fazendo aqui com os irmãos, mas é para a gente entender um pouco. Né? Por que muitas vezes nós temos discordâncias tão grandes a respeito de assuntos bíblicos. Tá? Vamos ver alguns textos do Novo Testamento que falam a respeito do Espírito Santo. Eu separei aqui 3 textos que eles são principais, porque eles trazem três ideias centrais a respeito do Espírito Santo no Novo Testamento. O primeiro é o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Lá no versículo 16, Jesus está fazendo um discurso, e aí ele diz o seguinte, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui, esse texto é importante, por quê? Porque o próprio Jesus, prometendo que o Espírito Santo estaria com aqueles que crescem nele. Tá? O segundo texto, ele fica lá em 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12 a 14, vamos dizer assim, que é o grande texto do apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo. Né? E ele vem falando a respeito dos dons espirituais. Ele começa o discurso dele falando sobre os dons espirituais, e ele, logo no começo, ele estabelece
um padrão muito importante para a questão do Espírito Santo. E esse padrão ele está lá no versículo 13, que diz o seguinte, olha: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Esse texto ele é muito importante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele mostra aqui que a ação do Espírito Santo não pode trazer divisão para a igreja. A ação do Espírito Santo, pelo contrário, tem que unir a igreja. E eu considero esse um dos textos mais importantes sobre esse assunto, porque principalmente na história recente da igreja, o assunto Espírito Santo tem dividido a igreja. Nós temos dividido forças, temos até vezes nos virado de costas para alguns irmãos por causa de questões que envolvem o Espírito Santo, né? Então, esse texto ele é fundamental para que nós entendamos que o Espírito Santo ele tem a sua ação na igreja e que essa ação ela não pode nos dividir. Mas o fundamental disso é que nós devemos de fato entender quem é o Espírito Santo e qual que é a ação do Espírito Santo. O nosso erro por vezes está aí, né? Nós trazemos de repente algumas cargas de tradição, né? E eu digo isso de ambos os lados, tá, gente? Porque por muitas vezes nós reformados também temos o hábito de achar que nós somos certos em tudo e que os outros são errados em tudo, né? Nós precisamos ter consciência e ter um entendimento que emane da palavra de Deus, que emane das Escrituras. E um texto que ele é fundamental para a questão do batismo do Espírito Santo é esse texto de Mateus 3. Mateus 3, 11 e 12. Ele diz assim, olha, isso aqui é João Batista falando, tá? Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão direita e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Tá? É nesse texto aqui que a gente começa a ter o problema do entendimento do que é a doutrina do batismo do Espírito Santo. Para ser sincero, até o advento do movimento pentecostal, na teologia você não tinha assim uma grande discussão sobre a questão do batismo do Espírito Santo, né? Você tinha algumas discussões a respeito do batismo e se entendia que o Espírito Santo estava inserido nele lá e fim de papo. Tá? A partir do movimento pentecostal, e o movimento pentecostal tem o seu surgimento, a sua gênese, exatamente na questão do que eles entendiam como da experiência do batismo do Espírito Santo, como estava descrito no livro de Atos, né? E a partir desse momento você começa a ter desenvolvido uma teologia a respeito desse assunto, e por contrapartida o lado da teologia reformada começa a se preocupar um pouco mais em também desenvolver uma teologia para explicar o que de fato acontece. A diferença básica é o seguinte:
A teologia pentecostal, ela entende que existem dois batismos. Tá? Dois batismos. Aquele batismo que é feito na igreja, né, que é o batismo da conversão, mas que existe também a possibilidade de você alcançar um batismo, vamos dizer assim, superior. Tá? Já vou explicar daqui a pouco para os irmãos em detalhes como é esse entendimento. Tá? E na teologia reformada se entende que existe somente um batismo. Tá? E a discussão ela vem exatamente aqui quando João fala, né, que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Né? Os que defendem a doutrina da segunda bênção, esse é o nome que eles dão para esse batismo mais elevado, eles dizem que João Batista está falando exatamente sobre isso. Né? Que nós vamos ter ali um batismo inicial e também haverá um batismo mais elevado. Né? O problema todo é que o texto bíblico não permite que a gente tenha esse entendimento. Né? Porque o que acontece? Você tem aí duas figuras a respeito do batismo. É o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Tá? Perceba que, de fato, esse texto aqui ele tem dois batismos, vamos dizer assim. Mas o Espírito Santo ele está relacionado só com o primeiro batismo. Tá? O segundo batismo, com fogo, ele, ao contrário do batismo do Espírito Santo, que é um batismo de vida eterna, o batismo com fogo é um batismo de condenação. Né? E a gente pode ver isso no versículo 12. Ele faz essa diferença no versículo 12. Por quê? Porque ele diz que, figurativamente, Jesus tem na mão uma pá e ele limpará completamente a eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em quê? Em fogo. Em fogo. Tá? Então o texto ele é muito claro para entender que, na verdade, a gente não pode dizer que existam que Cristo realiza dois batismos na conversão. Né? Na verdade, você tem um batismo, que é o batismo do Espírito Santo, e aqueles que não têm o batismo do Espírito Santo, consequentemente, eles sofrerão, entre aspas, o batismo de condenação. Tá bom? Diga, irmão. A Bíblia está escrito lá que só Deus é uma só fé, só batismo. Chegaremos lá, irmão. Não sei para que eles ficam brigando tanto sobre esse negócio. Mas nós chegaremos lá. Pode ficar tranquilo. A hora que a gente falar da visão reformada, a gente vai mostrar exatamente isso. Tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante é entender que aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando só entender as Escrituras. Tá? Por momento algum principalmente eu fico preocupado porque nós temos irmãos nos assistindo pela internet e vão assistir depois que esse vídeo for gravado, né? Entendam que de maneira nenhuma eu tenho a intenção de ser desrespeitoso com a fé dos irmãos pentecostais. Tá? Eu sou uma pessoa que eu creio que esse é um assunto que ele não é determinante para a salvação, tá? Mas é um assunto muito importante, né? Porque todos os assuntos que envolvem a ação de Deus, eles são importantes e precisam ser tratados, tá bom? Então nós vamos primeiro conversar sobre a visão pentecostal a respeito do batismo do Espírito Santo, para que vocês entendam um pouco a diferença, tá? Vamos lá. A primeira questão é que, como eu já disse, a teologia pentecostal, a visão pentecostal entende que existem dois batismos. Tá? A partir da leitura desse texto de Mateus 3, mas principalmente fundamentada
pelas ocorrências que existem no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Nesses capítulos 2, capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19. Eles afirmam que esses textos eles são claros para mostrar para nós que o Espírito Santo age em duas etapas. Tá? Mais para frente nós vamos conversar só sobre esse texto para que vocês entendam que, de fato, não é essa a intenção de Lucas quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Mas por hora é entender que a visão deles é que existem, todo crente ele pode ter 2 batismos. Tá? Eles entendem que nem todos os crentes vão conseguir alcançar o segundo batismo. Tá? E daqui a pouco eu explico, quando eu estiver no item C aí, os irmãos vão entender por que eles entendem dessa maneira. Tá? Então, uma coisa importante é entender que para a teologia pentecostal, a questão da segunda bênção, ou do batismo, do que eles entendem do batismo do Espírito Santo, ela não é preponderante para a salvação. Tá? A diferença que existe no pensamento pentecostal é que somente com o batismo do Espírito Santo você tem a certeza da salvação. Somente no batismo do Espírito Santo você tem a certeza da salvação. Mas isso não quer dizer que aqueles que não foram batizados pelo Espírito Santo não poderão ser salvos. Tá? Qual que é a grande evidência do batismo do Espírito Santo na teologia pentecostal? É o dom de línguas. É aquilo que todo mundo que convive, que tem amizade com irmãos que são pentecostais, uma hora ou outra acaba discutindo esse assunto. Não tem como fugir. Tá? A evidência como que é evidenciado o batismo do Espírito Santo? Através do falar em línguas. Tá? Nesse ponto aqui eu queria falar algumas coisas rapidinho que são importantes. A primeira delas é que o movimento pentecostal, ele começou muito antes de 1906, na Rua Azusa. No que eles entendem que é o começo do movimento pentecostal. Isso foi um processo que ele veio, pelo menos aí de 60 anos antes, desde de um movimento nos Estados Unidos chamado Movimento de Santidade. Esse movimento ele é um movimento que, dentre outras coisas, ele valorizava demais a questão da experiência com Deus. Por vezes a experiência com Deus era colocada num patamar acima da relação com as Escrituras. Tá? Deus falava mais através das experiências do que pela Escritura. Tá? E o decorrer disso foi exatamente no final do século XIX, você ter movimentos que começavam a querer buscar a experiência que eles julgavam mais genuína, a experiência espiritual mais genuína, que é a experiência que é descrita em Atos 2. Tá? Então, você já tem relatos, por exemplo, no oeste dos Estados Unidos, em 1897, 1998, de alguns universitários que se juntavam a fim de buscar o batismo como está descrito ali em Atos 2. Né? Essa era a intenção deles. Na virada do século XIX para o século XX, 6 anos antes, então, do que a maioria dos pentecostais entende que começou o movimento, o movimento do Espírito, vamos dizer assim, né? 6 anos antes, nós já temos registrado vamos dizer, a primeira experiência de falar em línguas.
Só que o que acontece? Uma coisa que é muito importante a gente entender é que, mesmo no início do começo, lá no início do movimento pentecostal, mesmo nos momentos pré-Rua Azusa, as línguas que eram faladas ali não eram línguas estranhas, como nós temos hoje. A ideia de línguas estranhas ou língua dos anjos, ela surgiu somente depois da década de 50. As experiências que existem registradas são de pessoas que falavam línguas conhecidas. Então, o primeiro registro de uma... eu esqueci o nome da irmã, mas foi uma jovem estudante universitária que ela pediu para o professor dela, o nome do professor era Parham, ele impôs as mãos sobre ela, orou, e existe o registro histórico de que ela falou chinês durante uma semana. A questão é que isso é importante a gente trazer. Por quê? Porque a gente precisa entender que a aparição de línguas em Atos dos Apóstolos, ela tinha uma função fundamental. A minha visão é que nós não podemos generalizar isso. Nos meus estudos teológicos, eu sempre parto da premissa de que Deus não faz nada sem propósito. E naquele momento, em Atos 2, havia um propósito, deles falarem línguas. Por quê? Porque você tinha judeus que falavam outras línguas. Judeus, se nós pegarmos lá o texto de Atos, você vai ver que você tem ali pelo menos 10 judeus de 10 localidades diferentes. E que maneira mais espetacular de você chamar a atenção de que pessoas que eles julgavam ser totalmente incultos, falando do Evangelho na sua própria língua. Então, daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre a questão de Atos, e a gente termina de esmiuçar isso. Mas vocês têm em mente assim, na visão pentecostal, a grande demonstração de que o Espírito Santo é pleno na sua vida é através do dom de línguas. Certo? E por que e como ocorre o batismo no Espírito Santo? A teologia pentecostal, ela entende que na salvação, quando nós temos a nossa experiência de salvação, ela não é uma experiência completa. Por isso que eles entendem que a plenitude do Espírito Santo só acontece no batismo do Espírito Santo, na segunda bênção. Eles entendem que um crente, ele tem lá, um crente que se converte, ele tem uma certa dose de Espírito Santo dentro dele, mas ele não conseguiu ainda ter o máximo do que ele pode ter do Espírito Santo. E para isso, eles entendem que você tem que cumprir alguns passos. E o principal passo é a luta contra o pecado. Geralmente, eles são incentivados a entrar num processo de crise espiritual. E para tentar alcançar um arrependimento pleno e genuíno. E esse arrependimento pleno e genuíno, quando acontecer esse arrependimento pleno e genuíno, o crente recebe esse completar do Espírito Santo, e isso significa que o pecado está vencido na vida da pessoa. Você vê as implicações disso, principalmente em igrejas neopentecostais, aonde
qualquer erro que o crente cometa é culpa de demônio. Não é verdade? Tudo é demônio. Se não funcionar o tablet, é o demônio da multimídia. Se eu ficar gripado, é o demônio da gripe. Né? E isso tem uma raiz. É a raiz nessa doutrina do batismo do Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu venci o pecado, eu não peco mais. Por mim mesmo, eu não peco mais. Alguém fez eu pecar. Alguma coisa, alguma força espiritual fez eu pecar. Tá? Por isso que é importante a gente discutir esse assunto, gente. Porque eu até entendo que eu tenho amigos teólogos pentecostais, são pessoas muito sérias, muito crentes, né? Mas o pentecostalismo ele tem um problema, né? O desenvolvimento dele acabou surgindo brechas, situações que pouco tem a ver com as escrituras, né? Se você, por exemplo, pegar Marcos Kleber tem histórico, né, Marcos, de vir da Assembleia de Deus, né? Você percebe que, por exemplo, um membro, um teólogo da Assembleia de Deus, ele é muito diferente do que um pensador neopentecostal, por exemplo. Né? Você pode dizer que são duas igrejas totalmente distintas. Você vai dizer que, dependendo da situação, você vai dizer que uma não tem raiz com a outra, não tem nada a ver com a outra. Né? Então isso é importante, tá bom? Bom, vamos lá agora para o que interessa, que é a nossa visão a respeito do assunto. A primeira pergunta que sempre me faz assim no do com o Espírito Santo? Né? Na verdade não há diferença. Tá? Isso são opções de tradução, mas batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, com o Espírito Santo, eles dizem a mesma coisa. A gente só ressalta isso por quê? Porque para o movimento pentecostal é batismo com o Espírito Santo. Tá? Que você recebe lá a plenitude do Espírito Santo. Então é com o Espírito Santo. Tá? Outra coisa importante é entender que é Cristo que batiza. Né? É Cristo que batiza com o Espírito Santo. É Cristo que batiza no Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo, ele é um agente da obra de Cristo. O fundamental é a obra de Cristo. Tá? Isso a gente tem que ter em mente. Porque, por muitas vezes, como o Espírito Santo ele concede poder, a gente tem às vezes por tentação, né, minimizar a obra de Cristo diante da ação do Espírito Santo. Isso é um grande equívoco. Tá? Cristo é o Senhor. O Novo Testamento ele é muito claro nesse ponto. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E como que ele age depois de ter sido glorificado? Através da igreja, com o auxílio do Espírito Santo. Isso é uma coisa que tem que ficar muito, muito clara na nossa mente. E o terceiro ponto é que existe um só batismo. Né? As Escrituras, elas são fartas em defender essa ideia. Tá? Principalmente nos textos que falam a respeito de dons espirituais. Né? Paulo, quando vai falar lá em 1 Coríntios 12, ele começa estabelecendo o quê? É um só Espírito, é uma unidade. Tá? Não existe etapas. Quando ele também vai falar em dons espirituais, em Efésios 4, ele começa como? Um só Espírito, um só batismo,
Um só Senhor. Por que ele está falando isso? Unidade. Unidade. Se existe uma lição que a gente tem que tirar estudando o batismo do Espírito Santo, é essa. O Espírito Santo tem que trazer unidade. Tem que trazer unidade. Não pode trazer divisão. Nós já estamos caminhando para o fim, só que antes de eu estabelecer os 3 pontos principais daquilo que nós conversamos, eu queria conversar com vocês sobre o texto de Atos dos Apóstolos. De fato, se você for totalmente desavisado ler as 4 perícopes, os 4 trechos que eles mencionam sobre a questão do que eles entendem como batismo do Espírito Santo, você vai ficar até um pouco balançado, né? Porque de fato aparece lá que houve imposição de mãos, houve falar em línguas, né? A primeira questão que a gente precisa entender é o seguinte: em todas as escrituras só existem 4 registros que atrelam o batismo do Espírito Santo ao falar em línguas. Em toda a escritura. E são exatamente essas 4 passagens. Tá? Em todo o corpo, a gente precisa entender que assim, Atos é um livro histórico. Tem a sua teologia, mas é um livro histórico. Tá? Em todo o corpo teológico do Antigo Testamento, as epístolas, você não tem nenhuma menção de que o batismo tem que ser precedido por falar em línguas. Se de fato a gente tirar o livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia, se esse livro não existisse, a gente não teria nem ideia dessa questão de 2 batismos. Né? A gente não teria ideia. Tá? Ao contrário de todos os outros assuntos doutrinários bíblicos, se você tirar um livro, a doutrina continua ali nas Escrituras. Tá? Nesse caso específico, se você extrair esses textos, você não encontra mais nada, você não encontra nenhuma relação com outros textos. Tá? Aí você vai falar assim: Fábio, tá bom, mas então por que Deus então inspirou Lucas a contar esses 4 relatos? Existe uma explicação muito lógica para isso. Tá? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que mesmo no texto de Atos, você tem relatos de conversões, de batismos, sem a menção de que houve a experiência semelhante a Atos 2. Tá? A gente tem que ter em mente que é o seguinte: o ato histórico principal é Atos 2, quando o Espírito Santo recai sobre os discípulos. Tá? Os outros 3 são só uma referência a esse momento de Atos 2. Tá? Só que no texto de Atos você tem outras descrições. No próprio capítulo 3, depois da pregação de Pedro, diz que quantos se converteram? 3.000 creram, foram batizados. Tem alguma menção sobre alguma outra experiência ali? Não. E ele está descrevendo o mesmo momento. É o mesmo momento que ele está descrevendo. Vocês lembram que eu falei que a principal diferença da ação do Espírito Santo do Antigo Testamento para o Novo Testamento é a questão da universabilidade? A grande função desses 4 textos em Atos dos Apóstolos é mostrar a ação universal do Espírito Santo. É mostrar a ação universal. E principalmente mostrar
que o Espírito Santo não veio só para os judeus. Então vamos lá, abre lá em Atos, que a gente vai percorrer o texto de Atos agora. Então, Atos 2. Atos 2 é assim, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhe concedia que falassem. Aonde eles estavam reunidos? Para onde Jesus disse para eles ficarem, para aguardarem esse dia? Pode falar alto aí. Jerusalém. Jerusalém. Então eles estavam lá na cidade dos judeus. Os discípulos, eles eram o quê? Judeus. Os discípulos eram judeus. E o Espírito Santo desce sobre quem? Sobre os discípulos, que são judeus. Isso tem fé na tua mente. O Espírito Santo veio para os judeus. Certo? O Espírito Santo veio para os judeus. Agora, vamos lá para Atos 8, versículo 14. Aí diz assim, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Aonde aconteceu essa segunda descida do Espírito Santo? Samaria. Jesus disse que nós temos que pregar, que eles deviam pregar em Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Essa passagem é importante para mostrar para os judeus: olha, vocês não são, vocês não serão os únicos, tá? Os samaritanos também estão recebendo. Então o Espírito Santo, até esse momento aqui, ele era disponível para os judeus e para os samaritanos. Agora vamos lá para Atos 10. Atos 10 começa falando a respeito de um homem chamado Cornélio, que era centurião romano. E aí, esse capítulo ele vai descrevendo toda a experiência de Cornélio, né, até o encontro dele com Pedro. Né? E aí, Pedro ora junto com eles e a família de Cornélio recebe o Espírito Santo. Quem é Cornélio? Centurião o quê? Da onde?
romano. Então aqui ele está mostrando, olha, o Espírito Santo não é só para judeu, não é só para samaritano, mas é para gentil romano. Vamos lá que está faltando um pedaço ainda. Atos 19. O que descreve Atos 19? Atos 19 descreve discípulos de João Batista, que ouviram falar de Cristo por João Batista, mas que receberam o batismo de João. O mesmo batismo descrito lá em Mateus 3. Aí Paulo chega e pergunta para eles, mas vocês já receberam o Espírito Santo? Não sabemos o que é isso. Não sabemos o que é isso. E aí Paulo ora e eles recebem o Espírito Santo. Detalhe. Aonde aconteceu isso? Em Éfeso. Quem eram os habitantes de Éfeso? Os gregos. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o Espírito Santo não é só para judeu, o Espírito Santo não é só para samaritano, o Espírito Santo não é só para gentil romano, o Espírito Santo é para os gentios gregos. No desenho do mundo naquela época, você tem a ideia de que o Espírito Santo chegou a Jerusalém, chegou na Judéia, chegou na Samaria, e chegou nos confins da terra. E a partir desse dia, desse registro de Atos 19 para frente, você não tem mais nenhum registro de uma experiência espiritual como ocorrida em Atos 2. Não tem mais. Acabou. Por quê? Porque de fato existia essa intenção do autor de Atos de mostrar a ação universal do Espírito Santo, né? A gente tem que ter em mente que eu, por exemplo, se eu fosse colocar um nome no livro de Atos, ele não chamaria Atos dos Apóstolos, ele chamaria Livro do Espírito Santo, Livro da Ação do Espírito Santo, né? Porque ele narra, é o livro que narra a ação, a primeira ação do Espírito Santo como consolador, como agente da continuação da obra de Cristo. Continuação da obra de Cristo. Então é o seguinte, se você de repente não prestou muita atenção no que eu falei, né? Eu sei que por vezes o assunto ele é um pouco denso, né? A gente acaba viajando, fugindo um pouco. Presta atenção nesses 3 pontos. Tá? O primeiro ponto é a intenção do autor de Atos dos Apóstolos em relatar Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, não é falar sobre o batismo do Espírito Santo, mas sim da ação universal do Espírito Santo. Tá? O segundo ponto, a doutrina do Espírito Santo, ela é uma doutrina una. Tá? Ela é uma doutrina que ela tem que unir. Tá? A minha grande crítica à visão pentecostal, ela vai exatamente em 2 pontos. O primeiro é esse, que a doutrina da segunda bênção, ela acaba por criar 2 tipos de crentes dentro da igreja. Você cria, não adianta. Ela é uma doutrina sectária. Tá? Em algumas igrejas pentecostais, você, por exemplo, não sei se vocês já viram um vídeo, ou já participaram de algum culto, existem pessoas que ficam de pé atrás ali
onde fica o pastor, onde ficam os presbíteros, né? Aquelas pessoas, você só pode estar ali se você for batizado no Espírito Santo, né? Aí você tem a preeminência, né? Você tem o destaque porque você é batizado no Espírito Santo. Eu acho isso um equívoco, né? Porque em todos os textos, principalmente do Novo Testamento, que falam a respeito da ação do Espírito Santo, né, eles são muito, muito claros em deixar a questão da identidade. Paulo faz isso usando a figura do quê? Do corpo. Nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, lógico. Uns com dom de música, outros com dom de ensino, outros com dom de serviço, outros com dom de administração. Mas nós temos que ser o quê? Nós temos que ser unidos, nós temos que ser uma unidade, nós temos que ser uma coisa só. A gente não pode criar algo que separe as pessoas. Muito pelo contrário, a igreja ela sempre tem que convergir para a união. Porque somente assim nós vamos conseguir cumprir aquilo que Deus tem separado para nós. Nosso papel diante do reino de Deus, que é mais importante do que qualquer outra coisa. Certo? E esse terceiro ponto é que Cristo precede o Espírito Santo e não vice-versa. O Espírito Santo é um agente de Cristo. Por que eu digo isso? Eu acabei não falando lá. A maioria dos teólogos pentecostais, eles entendem que o batismo do Espírito Santo, ele completa a ação de Cristo na salvação. Esse eu acho que é outro grande equívoco, né? Não existe nada nesse mundo, nem no passado, nem no porvir, nem hoje, nada mais poderoso do que o sangue de Cristo derramado na cruz. E as Escrituras, elas são muito claras nesse sentido. Cristo, ele só pode ser chamado de Senhor por causa disso. Por causa disso. Então, nós temos que entender que o principal é a obra de Cristo, para a glória de Deus, né? Que a ação do Espírito, o Espírito age miraculosamente, ele age capacitando os crentes, ele age dando poder aos crentes, sim. Essa é a intenção de Deus. A Escritura deixa isso muito claro, entendeu? Mas nós não podemos sobrevalorizar isso, tá? Nós podemos sobrevalorizar. Pode falar, irmão. Não entendi, irmão. Fala com o nome. Mas na hora da conversão, por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo faz parte nesse momento, sim, né? Lógico. Tá. Na verdade, a grande diferença, ela está exatamente nessa questão. Nós, reformados, entendemos que o Espírito Santo, ele é um agente do momento, não só do momento da conversão, né? O Espírito Santo, ele age, inclusive, antes da própria conversão, porque é o Espírito Santo que nos dá, que nos capacita a entender a mensagem do Evangelho, tá? Diga não. Já está aberto lá, está meio clarinho lá. Quero entender uma coisa. Pode perguntar, dona Val. Se eu puder responder. Em João 7, João 16, 7 fala: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se não for o Consolador, não virá.
certo? Certo. Depois, no 13, ele fala, quando vier, porém, o Espírito da verdade, então, quando Jesus, ele nos enviou o Consolador, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, Jesus também estava lá com Deus, né? O Espírito Santo já agia? Sim. Só que de uma outra maneira. Ah, tá. Né? Como eu falei, de maneiras pontuais. Né? Hoje, o que a gente... Qual que é a grande diferença? Uma pessoa que se converte, que se arrepende, uma pessoa escolhida de Deus, na conversão dela, ela é plena do Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa. Tá? Se a senhora levar isso para o Antigo Testamento, nem todos aqueles que eram judeus, que eram hebreus, né, que sacrificavam, que tinham um relacionamento com Deus, tinha a ação direta do Espírito Santo na sua vida. Né? Existe... Hã? Na verdade, assim, eu não me recordo, se você lembrar, me ajude, por favor, mano. Mas eu não me recordo, assim, de nenhum texto que fale da ação direta do Espírito Santo nos sumos sacerdotes. Entendeu? A senhora quer falar, mano? Continuando a pergunta da irmã, o mover do Espírito Santo. Tudo que a gente faz, mesmo na igreja ou fora da igreja, é pelo mover do Espírito Santo. Certo. Ele age na vida dos eleitos, mesmo antes da conversão. E age. Eu acho que acabou a bateria. Né? E age na vida dos convertidos. Não, vai no gogó. E age na vida dos convertidos em tudo que ele faz para Deus, mesmo dentro da igreja. Porque lá no Pentecoste, diz a festa do Pentecoste, era a festa dos 50 dias depois das primícias. Certo. Então eles estavam festejando 50 dias após as primeiras colheitas. Isso está voltado para nós quando contribuímos, não só com o nosso dízimo financeiramente, como o nosso dízimo de tempo para Deus, que é considerado festas da primícia. O nosso Pentecoste é isso, é tudo que nós temos, tudo que nós somos, deve ser revertido para o Senhor, pelo mover do Espírito Santo. Na verdade, eu penso assim, né, eu até brinco, né, que pentecostal todo crente né, que é a igreja cristã, ela nasceu no dia de Pentecostes, né, então, pentecostal todos somos, né, todos somos. Mais alguma dúvida, irmãos? Mais alguma pergunta? Tranquilo? Então tá bom. Oi. Eu queria que você me ajudasse nesse... Eu vou falar sobre batismo como sacramentos. Então, batismo como sacramento. Aí só tem que perguntar pro não, reverendo. Mas eu sei. É só batismo no Espírito Santo. Eu sei, mas você... Entrou em sacramento, o departamento dele. Mas eu vou falar para ele. Aí só pega aí depois. E João, que você leu, diz assim... João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que eu disse e o que vem depois de mim, falando a respeito de Cristo. Contudo, a primazia, porquanto ele já existia. Então, falando sobre a existência de Cristo. Lá no outro versículo ele diz assim: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Agora vem o que eu quero. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que
ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso, batizando com água. Aí tem os dois lados, o batismo por imersão e o batismo. Não vamos entrar nessa, não vamos entrar nessa, não. Já tem muita você falar só do batismo do Espírito Santo já é muita polêmica, entendeu? Se eu entrar nessa história, nessa questão, deslanchou na palavra, no batismo. Sim, mas a ideia do batismo, na verdade, ela é até do Antigo Testamento, dona Gel, né? Então, mas aí depois é só marcar um horário pastoral lá com o reverendo. Mas aí eu acho que é de propósito, entendeu? Acho que foi o filho que mandou, falou assim, pega lá, vamos ver se o reverendo está esperto. Uns falam unção do Espírito Santo. Olha a diferença. Batismo do Espírito Santo e unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo ele fez assim, que é a capacitação que Deus está dando para a pessoa, não é assim? A diferença de batismo no Espírito Santo e a unção do Espírito Santo. Tá, mas porque fala também de unção, né? Na verdade, são as duas coisas são a mesma coisa, né? Você tem a gente precisa entender que assim, né? O que a gente também vê muitas vezes hoje como batismo do Espírito Santo, que as pessoas entendem como batismo do Espírito Santo, mesmo no meio pentecostal, hoje ele tem pouca relação com o início do movimento pentecostal, né? Só para a senhora ter uma ideia, eu, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu já encontrei igrejas pentecostais que aceitam o batismo do Espírito Santo sem a manifestação de línguas, né? A pessoa sente que o Espírito Santo a completou, e isso aí já basta como sinal. Se você pegar um teólogo pentecostal mais antigo, ele vai falar, não, isso aí é uma grande besteira. O batismo do Espírito Santo é somente com a manifestação do dom de línguas. Então, o movimento pentecostal, dentro da história da igreja, foi o movimento que mais teve desdobramentos, né? Então a senhora pode encontrar lugares que falam com unção do Espírito Santo e outro batismo do Espírito Santo. Tá bom? Mais alguma questão? Tranquilo? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que a gente tenha elucidado um pouquinho, né? Que vocês tenham certeza que todos somos batizados do Espírito Santo. Certo? Que não precisamos buscar outro tipo de experiência. Bom? Que os irmãos tenham um bom domingo e que estejamos todos juntos essa noite para ouvir a palavra do Senhor. Obrigado.